Eu sei que é um Ok, desafio hercúleo, né, ministro? Mas vamos lá. 10 minutos. Bom, só um pouquinho mais para cá. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, novamente, agradecer a essa participação de todos que estão aqui. A gente vê que é um assunto que realmente ele tem uma importância muito grande para o país. Tanto que você vê os embates, né? Aqui eu estou aqui assistindo bastante com embates a favor e contra essas questões de desestatização e etc. E o que eu tenho a dizer, eu gostaria de começar com uma história, mais ou menos assim. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Quando eu era criança, eu costumava mandar cartas para aquelas, na época, graças a Deus não tem tanto mais, aqueles cigarros, empresas de cigarro, etc. Tinha muito cigarro antigamente, quando eu era criança, eu costumava mandar cartas para as empresas, eu fazia coleção daquelas capas de cigarro, sabe assim, eu dobrava, passava aquilo lá, e eu ficava esperando, né, assim, a carta chegar com aquilo lá. Eu acho que todo mundo deve ter alguma história conectada aí com a história dos Correios e com toda essa participação. Como foi falado muitas vezes aqui, é uma empresa que tem mais de 350 anos, é uma empresa que está na maior parte do Brasil, né? Mais de 99% das cidades do Brasil tem uma instituição dos Correios. Então, de novo, isso ressalta a importância dessa nossa discussão aqui. Eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto, de novo, eu gosto de conversar bastante e sempre pensar no sentido positivo. O que a gente pode tirar de positivo dessas coisas para que a gente tenha, no final das contas, as pessoas mais satisfeitas, o Brasil melhor e assim por diante. Bom, dito isso, acho que eu vejo uma coisa em comum aqui entre todos nós, né? Todo mundo quer o bem dos Correios. Eu não vejo ninguém aqui querendo prejudicar a empresa, e acho que é senso comum, eu espero que seja aqui, da importância da empresa, da importância das pessoas que trabalham lá. Eu lembro quando eu estava no espaço, em 2006, eu fiz uma obliteração de um selo, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra de obliteração, acabei de obliterar o outro aqui com relação aos 50 anos, né, da chegada do homem à Lua, e eu fiz aquela, foi a primeira obliteração de um selo no espaço, né, e foi um selo dos Correios, e depois, quando eu voltei, eu recebi um título de carteiro honorário, né? Eu achei muito legal aquilo lá, achei muito bacana. Então, você vê que eu tenho esse carinho todo pela empresa, e eu acho que isso é o comum entre todos nós. É preciso realmente ter esse carinho pela empresa. A gente tem possibilidades à nossa frente, e é importante ressaltar isso, né? É importante ressaltar também que o que eu estou falando aqui está em acordo com o que o presidente me falou, e eu conversei com ele ontem sobre isso, com o que ele me falou a respeito dos Correios. Existe uma secretaria de privatização, né, comandada lá pelo Salim Matar, e, logicamente, existe uma pressão constante, eu ouço isso com relação aos Correios, com relação à Ceitec, outra empresa que nós temos, e algumas vezes o pessoal chegou a falar que eu era contra a privatização e etc. Então, vai aqui a explicação. Eu não sou contra a privatização, eu não sou a favor da privatização, eu sou a favor de fazer uma análise bem feita. Foi o que eu falei outra vez numa imprensa, né? Então, é isso aí. De maneira nenhuma, eu sou contra e a favor. Eu sou a favor de uma análise muito bem feita. A gente vê o peso dessa análise quando a gente analisa aqui só a reação de todo mundo e a presença de todo mundo, esse carinho que todo mundo tem pela organização, né? Inclusive foi lembrado lá de Bauru, da minha cidade e tudo mais. Então, isso que precisa ser levado em conta aqui, a gente construir a partir daí. O que eu vejo é que existe o caminho de entrar na PPI, fazer estudos, existe o caminho da desestatização, ou existe o caminho de não se fazer nada. O fato é que primeiro precisa dar um start nessa situação. E eu tenho uma proposta aqui, inclusive, de ações. O pessoal que me conhece sabe que eu nunca termino uma reunião sem propor ações, que é importante a gente ter uma finalidade, porque que a gente se reuniu aqui. Então, quando eu vejo isso, existe um rito, vamos chamar assim, a ser seguido em tudo isso, né? Primeiro, é necessário haver uma decisão com relação a estudos, com relação a se entrar num processo de desestatização e assim por diante. Então, a primeira parte disso é preciso dessa decisão. E até o momento, e é isso que eu posso falar aqui,
como eu falei no início, o general Floriano também falou a mesma coisa, nós não recebemos nenhuma determinação de iniciar um estudo, de falar assim, olha, você vai começar, a empresa vai entrar no processo de desestatização, ou a empresa vai entrar na PPI, eu não recebi nada sobre isso ainda. E ontem eu confirmei exatamente isso na minha conversa com o presidente. Então, isso está completamente de acordo. O que existe agora, o que a gente pode aproveitar esse momento, essas coisas que aparecem na imprensa e etc., que acabou provocando tudo isso, e talvez pela própria pressão da Secretaria de Desestatização, né? Lógico, fazendo o seu trabalho, tentando promover isso, mas a gente não tem que seguir tudo isso, a gente tem que seguir o que o governo determina. No meu caso, lembra que eu sou ministro escolhido pelo presidente da República, então eu tenho que passar por toda essa hierarquia, existe isso, é importante, é como uma empresa qualquer, então eu tenho que reportar as coisas e sugerir as coisas. Então o que existe agora é isso, de concreto. Vamos para a coisa concreta. O que existe não existe nenhum comando ou nenhuma determinação do presidente ou do Ministério da Economia falando, olha, vai começar um processo de desestatização ou um processo de PPI agora. Então essa é a primeira parte que tem que ser cumprida. O que nos deixa, eu concordo quando eu vejo assim, e quando a gente ouve essas coisas, e nos deixa um certo estado de alerta, um certo estado de apreensão que não é bom. Não é bom para a empresa, não é bom para quem trabalha na empresa. Então, é uma sensação estranha esse tipo de coisa. Uma vez que, nesse rito, se uma vez vier para a gente oficialmente essa determinação, aliás, a determinação que nós temos agora, né, é o seguinte, trabalhe para fortalecer a empresa. Né, essa determinação que a gente tem nesse momento. Uma vez que exista alguma determinação em se entrar em um desses dois processos, né, como o general mostrou ali de alternativas, a questão da PPI fazendo estudos a respeito da empresa, a respeito de qual seria o melhor caminho, isso vai gerar resultados como não fazer nada, deixar sem mexer na empresa, porque ela está dando certo, ou vai desestatizar, ou vai fazer qualquer outro tipo de ação. O fato é que a gente tem um momento nesse período a conversar. E eu acho que a gente tem que aproveitar essas ocasiões, que nem hoje, eu não acho que a coisa tem que encerrar hoje, mesmo, porque não dá tempo de discutir tudo. Como foi falado com a deputada Érica Cocai, a gente precisa ter outras reuniões para buscar ideias, lembrando que nesse meio do caminho, nesse rito, existe um marco regulatório que qualquer processo que seja feito tem que obedecer esse marco regulatório aprovado. Então, é importante que se trabalhe dentro desse marco regulatório para, como foi escrito pelo general ali na apresentação, preservar os empregos, que eu acho importante a gente pensar nesse lado social, que nunca se pode esquecer essa parte, e fazer de uma maneira que a empresa seja vencedora disso. Que eu quero dizer, a gente quer uma empresa melhor. Como eu falei no começo, todo mundo quer o bem dos Correios, né? E a gente não pode trabalhar no sentido contrário disso. Eu tenho certeza que o presidente também quer esse tipo de coisa. Então, dentro desse Ministro, contexto... me permita só uma questão. Sobre o que o senhor falou mesmo. Vossa Excelência foi coerente no início da reunião e agora. Mas agora eu estou aqui com a matéria da Folha. O presidente está na FenaBrave, em São Paulo, e acabou de falar explicitamente, vamos privatizar... Contexto. Me permita só uma questão. Sobre o que o senhor falou mesmo. Vossa Excelência foi coerente no início da reunião e agora. Mas agora eu estou aqui com a matéria da Folha. O presidente está na FenaBrave, em São Paulo, e acabou de falar explicitamente, vamos privatizar os Correios. Aqui na Folha de São Paulo. Vossa Excelência foi coerente, vamos ver e tal. Só para... que a gente está no meio de uma audiência pública e agora aparece aqui a notícia da UOL, Economia, que ele disse explicitamente isso, vamos privatizar os Correios. Eu não sei exatamente por que ele falou isso, eu sei. Faz parte do eu não sei exatamente por que ele falou isso, mas o fato é que eu estou transmitindo a informação que eu tenho dele de ontem, e isso que eu sigo dentro do Ministério. Eu gosto de fazer as coisas, como foi falado, de uma forma... Economia, que ele disse explicitamente isso, vamos privatizar os Correios. Eu não sei exatamente por que ele falou isso, eu sei. Faz parte do eu não sei exatamente por que ele falou isso, mas o fato é que eu estou transmitindo a informação que eu tenho dele de ontem, e isso que eu sigo dentro do Ministério.
eu gosto de fazer as coisas, como foi falado, de uma forma muito criteriosa. E quando a gente fala de uma empresa desse tamanho, como eu falei na minha resposta anterior, lá na imprensa, quando falaram que eu era contra a privatização, eu falei, não sou contra nem a favor. Eu acho que tem que ser feito da forma criteriosa, que a gente tenha uma metodologia para acompanhar o que vai ser feito, que a gente possa discutir, conversar, juntar essas ideias e fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Dessa forma, eu acho que essa questão de alinhamento, a gente tem que focar bastante nessa questão desse marco regulatório. Eu sei que isso só vai acontecer caso exista uma decisão de entrar num processo como esse, mas é momento da gente já começar a conversar sobre isso, ter outras reuniões para focar em o que pode ser feito e colocado nesse marco regulatório. E eu só queria, para terminar aqui, registrar o seguinte, né? Como foi falado muitas coisas de militares aqui, nós dedicamos, é difícil falar isso, né? Não muita gente consegue falar isso, mas literalmente eu coloquei a minha vida pelo país, né? Acho que pouca gente teve essa oportunidade, que eu acho importante a gente lembrar desse tipo de coisa, né? Que eu também, assim como cada carteiro, que eu também carrego a bandeira do Brasil e apontei para ela naquele dia lá que eu estava sentado em 200 toneladas de combustível. O presidente dos Correios também já dedicou a sua vida ao país em situações de guerra real, no Haiti e em outros lugares. Então é importante levar em conta que está todo mundo aqui trabalhando para o Brasil, né? Então, se uma coisa que eu posso falar com certeza é que vocês podem confiar, né, no presidente dos Correios, vocês podem confiar no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O fato de a gente trabalhar, a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com tecnologia, com dados, né? Então, essas coisas que acontecem, né, quando existem questões de dados, tudo isso, a nossa função é dados, é transparência, trabalhar dessa forma. O Ministério sempre vai trabalhar dessa forma. Inclusive, né, eu tenho vamos dizer assim, uma felicidade de ter um grupo de pessoas que trabalham comigo que foram escolhidas por critério, foram escolhidas por currículo, vamos dizer assim, né? Então, isso me facilita muito a vida. Eu quero dizer para vocês aqui que eu estou aqui para ajudar, né? Nós estamos aqui para ajudar. Pode ser que não privatizar seja uma boa solução. Pode ser que privatizar ou fazer seja uma boa solução. O fato é que nem eu, nem ele, acho que nenhum de nós tem uma condição de definir isso tecnicamente com detalhes. Então, de novo, eu gosto de números. A gente precisa ver esses números e trabalhar junto nesse marco regulatório, que aí é onde está a chave desse negócio, né? Então, contem conosco, é para isso que a gente está aqui. Obrigado, gente.